parte da manhã é falarmos então sobre o caminho ecumênico entre as igrejas ortodoxas orientais e a Igreja Católica Romana, principalmente apontar alguns avanços e perspectivas de avanços, né? No primeiro momento, eu gostaria de lembrá-los de que as igrejas ortodoxas orientais faz parte das primeiras igrejas que foram separadas pelo Concílio de Calcedônia, 451, no século V da era cristã, né? Por questões teológicas, principalmente por divergências cristológicas, essas igrejas se separaram do grupo maior, que seriam as igrejas ortodoxas bizantinas e a Igreja Católica Romana. Dentro do histórico do cristianismo primitivo, existiram escolas teológicas muito fortes à época da discussão sobre o dogma ou sobre o cristologia. Essas escolas dividiam-se em duas, a de Alexandria e a antioquena. O Egito, por sua vez, era onde a escola de Alexandria fazia muito mais, era muito mais forte os estudos filosóficos, principalmente os estudos embasados no pensamento neoplatônico. Ali era comum, no campo teológico, a interpretação alegórica, que é aquela interpretação que busca encontrar um sentido mais profundo, mais místico nas próprias palavras do texto bíblico. Por sua vez, a escola antioquena ou Antioquia, onde faz parte a Antioquia e a própria Síria, a interpretação bíblica estava voltada muito mais para a questão da teologia popular, do século III até o século VIII. Por que eu estou fazendo essa retomada histórica? Até para que a gente entenda, por conta de um processo histórico de estudos, é que as divergências começam a acontecer. Essa escola antioquena, por sua vez, voltava para os seus estudos teológicos uma mentalidade muito mais racional, que os seus estudos voltavam muito mais para a racionalidade, tanto histórica quanto literal. E havia essa interpretação literal da antioquena, que era a tentativa de entender os escritos sagrados no sentido mais comum e simples, no sentido mais popular, sem se preocupar com significados profundos ou espirituais. Com a ruptura e com as defesas dessas duas escolas, começa a acontecer, a gente não vai adentrar por conta até mesmo por conta do tempo, começa a acontecer divergências aí relacionada à questão cristológica, à questão da natureza de Cristo, a sua humanidade e a sua divindade. Essas questões vão ser resolvidas no decorrer do processo. Nós sabemos que demoraram praticamente mais de 1000 anos para que pudessem, a partir de Vaticano II, essas igrejas pudessem estar junto com outros teólogos de outras igrejas ortodoxas e também da Igreja Católica Romana, para buscar entendimento naquilo que à época era desentendimento. Por aquilo que à época tornou-se confusão, porque determinados termos que eram usados no grego, usados em outras línguas, no latim e também nas línguas próprias e originárias dessas comunidades, acabavam de certa forma tendo um sentido para aquela comunidade e para outras comunidades um sentido às vezes diferente, até caindo na questão mesmo de heresia, né? Então isso vai ser discutido no decorrer dos anos, e nós vemos como um grande avanço a partir do século XX essas discussões, esses encontros de patriarcas, com Papa, e essas representações acabam por sua vez assinando tanto declarações de comum quanto também acordos em comum, acordos pastorais. Ok, eu gostaria que você passasse, Petrina, para que eu pudesse já até situar um pouquinho. Essas igrejas são também chamadas de igrejas pré-calcedonianas, por sua vez, igreja armênia, etiópia, copta, siríaca e também malankara, que a gente acabou não colocando aí, mas tem que fazer parte desse processo, desse grupo. A divergência no Concílio de Calcedônia, divergências cristológicas,
dois grupos se formam. O primeiro grupo, Jerusalém, Antioquia e Alexandria, e Roma e Constantinopla no segundo grupo. 5 patriarcados fazem parte desse cristianismo primitivo e se instaura como patriarcado: Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma e Constantinopla. A igreja pré-calcedoniana, porque ela acaba adotando somente os 3 primeiros concílios, tá? E não adota o concílio de Calcedônia, ela é chamada pré-calcedoniana também. O concílio de Niceia, Constantinopla e Éfeso, alguns chamam de a igreja dos 3 concílios. Verbruyse, daqui por sua vez, ele vai trazer uma abordagem interessante sobre essa questão da cristologia, dessa interpretação que tornou-se confusão à época. Ele vai dizer: são várias as causas da ruptura. Hoje se ressalta sobretudo o aspecto cultural, nacional e político, melhor ainda linguístico. Quando eu falei que o termo, a terminologia, as palavras que eram usadas para justificar aquela defesa teológica acabavam gerando desentendimento também no processo interpretativo por outras regiões. Das tensões existentes no mundo helênico multinacional. Teologicamente, a separação tem origem no longo esforço da Igreja Antiga para compreender e formular satisfatoriamente a doutrina sobre a relação entre a pessoa e as duas naturezas de Cristo. Então, como eu falei, é a questão teológica que nesse primeiro momento divide esses grupos de igrejas primitivas. Aqui está a relação, de acordo com o Conselho Mundial das Igrejas, que foi estabelecido em 1948, todas as nossas igrejas, que fazem parte das igrejas, antigas igrejas ortodoxas, e por isso é interessante usar esse termo antigas, porque essas igrejas aquelas igrejas que vão preservar o mais próximo e mais primitivo cristianismo que nós temos hoje, tanto na sua questão ritual, quanto também na sua crença. São igrejas que no decorrer do processo pouco inovavam, muito pouco inovavam. Ok, então a Unitatis et Integratio, o padre colocou muito interessante hoje aqui, toda uma leitura, vai falar sobre a teologia dos orientais. Ele mesmo trouxe isso. Vou falar de maneira não assim detalhada, não vou entrar no meu texto na íntegra, Mas o Oriente e o Ocidente usaram métodos e perspectivas diferentes. O próprio concílio vai entender isso, a partir da luz dos teólogos, para chegar ao conhecimento e à proclamação dos mistérios divinos. Imagina, cada grupo com uma cultura diferente, com uma língua diferente, ao tentar interpretar questões teológicas, ele acaba, de certa forma, divergindo ali por conta das questões mesmo de linguística, de palavras, Não admira, pois, que alguns aspectos do mistério revelado às vezes seja aprendido mais convenientemente e posto em melhor luz por um do que por outros. E é natural que nesse processo de entendimento do mistério, do sagrado, alguns podem ter um conhecimento, uma busca racional daquilo mais apurada, e outros talvez nem tanto. Nesses casos, deve dizer-se que aquelas fórmulas, várias fórmulas teológicas, em vez de se oporem, e essa é a compreensão hoje, em vez de serem diferentes, no sentido de aversos, não poucas vezes se completam mutuamente. Então, esse entendimento é plausível hoje, de que aquilo que parecia ser talvez uma heresia, ou uma forma diferente da nossa interpretação e aí já começam esses empoderamentos desde a igreja primitiva, porque se não interpretar da minha forma, o grupo está excluído, então eu me excluo do grupo. Com relação às tradições teológicas autênticas dos orientais, devemos reconhecer que elas estão profundamente radicadas na Sagrada Escritura. Elas são fomentadas e expressadas pela vida litúrgica e são nutridas pela viva tradição apostólica e pelos escritos dos padres orientais e dos autores espirituais, a promover a reta ordenação da vida e até a contemplação perfeita
da verdade cristã. Eu gostaria que você passasse. Depois do Vaticano II, e o padre Fabiano fez uma leitura muito bem aprofundada, acontece a aproximação. É interessante dizer que Vaticano II abre as portas para as igrejas não só de cunho protestantes, mas também para os orientais. Elas convidam as autoridades, os líderes religiosos a se fazerem presente naquele momento, principalmente no documento Unitatis et Integratio. Nossas igrejas ficaram de 62 com representantes até 1963, 64, tendo representantes lá. Naquele primeiro momento era o patriarca da igreja siríaca, Mar Jacob III. Junto com ele, o secretário, o seu braço direito, era o segundo patriarca depois dele, que é o patriarca Inácio Zaca I. Mas aqui acontece algo de divino, Padre, de Espírito Santo. É uma declaração logo após ao Concílio Vaticano II. Quer dizer, essa abertura, essa proximidade, todas as igrejas ortodoxas, de famílias diversas, como o Padre colocou hoje, essas mais antigas igrejas ortodoxas orientais e o conjunto maior de igrejas ortodoxas bizantinas, ou poderíamos dizer calcedonianas, porque aceitam 7 concílios, né? Ela, a partir de Antenágoras, ele e o Papa Paulo VI acaba assinando uma declaração conjunta, excluindo reciprocamente aquilo que era condenação, aquilo que era anátemas, que é amaldiçoamento, excomunhão, perdão, era essa palavra, entre ambas as tradições, porque um excomungou o outro, e o outro patriarca, né, quer dizer, tanto Constantinopla, com seu patriarca, quanto em Roma, com seu patriarca Papa na época, né? 7 de dezembro de 1965. Aí começa o marco importante para essa aproximação e reaproximação também dos outros grupos ortodoxos. Petrino. As igrejas, tanto ortodoxas orientais quanto ortodoxas, elas são relações antigas, orientais e ortodoxas, percebe-se, pois, a partir do encontro em Aros e na Dinamarca em 64, presta bem, lá foi 65, que há um aprendizado recíproco entre os teólogos ortodoxos e os ortodoxos orientais. Ao mesmo tempo que a Igreja de Roma ocidental busca estabelecer diálogo com o patriarcado ecumênico de Constantinopla, ao mesmo tempo esse patriarcado, um ano antes daquela declaração, busca entendimento, diálogo com as igrejas ortodoxas orientais, essas, como eu disse, mais antigas na história do cristianismo. Olha o que eles dizem em declaração conjunta, os delegados de ambas tradições: nós todos aprendemos uns com os outros, nossos desentendimentos herdados começaram a ser esclarecidos, reconhecemos uns nos outros a fé ortodoxa, una da igreja. 15 séculos de alienação não nos desviaram da fé de nossos pais. Lógico que o texto ele é bem maior do que isso, mas a gente só traz algum pedaço para fazer-se compreendido. Já passou? Declaração conjunta de 1971, um passo muito importante que tanto a igreja siríaca quanto todas aquelas outras deram no processo de reaproximação. Em relação à igreja siríaca, nós temos em 1971, em 27 de outubro, Papa Paulo VI e o nosso patriarca à época, Inácio Jacob III, que tinha representantes no Vaticano II, assinaram um acordo ecumênico que ficou na história, reconhecendo a profunda comunhão espiritual que já existe entre as duas igrejas. Vale ressaltar aqui que a divisão que nós chamamos de pequeno cisma entre essas igrejas, naquele primeiro momento, não estava relacionada a nenhum momento em autoridade papal, tá? Tanto é que a questão da autoridade papal vai pesar
em 1054, no século XI, quando a ruptura entre Constantinopla e Roma, o Ocidente. Tanto é que um avanço se deu nisso, que em 2011 ambas tradições já assinaram um acordo em comum, dizendo que o mesmo reconhecimento da figura papal e da sua competência enquanto papal é reconhecido por ambas as tradições no primeiro milênio. Há comissões mistas, tanto da Igreja Católica quanto das igrejas bizantinas, de 22 teólogos de cada lado, que se reúnem anualmente para estar discutindo essa questão voltada para a teologia, para a doutrina, etc. Quer dizer, nós não estamos fazendo isso aqui em Teixeira de maneira solta, aleatória. Nós estamos diante de documentos, diante de declarações, diante de acordo e mais ainda, a partir de reuniões de comissões formadas de ambas as tradições que estão discutindo a melhor forma de nos encontrarmos, a melhor forma de nos relacionarmos. Então nós vamos ver mais adiante, eu vou fazer questão de trazer alguns passos, alguns avanços que essas comissões teológicas já estão fazendo. Ninguém está lá brincando de fazer ou de brincar de processo de busca de unidade e de ecumenismo. Então as nossas igrejas, até para frisar, eu vou passar um pouquinho depois, as igrejas orientais ortodoxas já têm um número reduzido de teólogos. Existem 14 teólogos de um lado e 14 teólogos do lado católico romano, que se reúnem todos os anos, principalmente no mês de janeiro. Quando se reúnem, se for o lado ocidental, o Papa vai recebê-los e também orar com eles. E aí nesse momento é importante orações em comum, orações que não nos desautorizam, como as liturgias das horas. Esse grupo, ainda existe um grupo mais antigo, de igrejas chamada Igreja da Síria, que é um grupo que está voltado mais para a questão do rompimento com Nestório, a questão mesmo lá do... me fugiu a palavra agora, nestorianismo. Esse grupo, como tem poucos teólogos, ainda está começando a engatinhar, por conta até mesmo do número e também da formação dos sacerdotes. Ok, essa declaração então, eu parei ali. A exemplo dos sacramentos e da profissão de fé no Senhor Jesus Cristo, o padre dizia o que nós temos em comum. Olha quanta coisa: a palavra de Deus feito homem, para a salvação de todos os homens, das tradições apostólicas, que fazem parte do patrimônio comum de ambas as igrejas, dos seus grandes padres, doutores e mestres comum na fé. Tudo demonstra que a ação do Espírito Santo, que continua a agir nas suas igrejas, mesmo quando houve erros e fracassos humanos. Mesmo diante das nossas debilidades, fraquezas humanas, dos nossos erros, porque nós erramos, a igreja é santa e pecadora, o Espírito Santo nos assiste. De acordo com o documento, foram retiradas as recriminações e condenações mútuas, buscando doravante, olha que lindo, uma vontade de se esforçar e trabalhar sinceramente, a fim de diminuir e eliminar o fato da história que ainda pesa sobre nós cristãos. Desse modo, a declaração comum ainda traz algo interessante, Aqui é Jacob III. Um progresso já foi feito. Jacob III, entre Papa VI, Paulo VI e o patriarca à época, Jacob III, estão de acordo sobre o fato de que não existem diferenças na fé que professam quanto ao mistério do Verbo de Deus. Quer dizer, a discussão lá no passado era se Cristo era humano ou divino, ou se era mais humano ou divino, ou se eram os dois ao mesmo tempo. Chegou-se à compreensão de que, da forma como essas igrejas orientais aceitam ou entendem o mistério, não contraria a forma como o grupo maior entende. Mesmo que ao longo dos séculos houve dificuldades
dificuldades de entendimento em diferentes termos teológicos, na fé que nossos antepassados expressaram. Ok? Aí nós temos, nesses encontros, 1971, nós temos lá Papa Paulo VI, lá no Vaticano, recebendo Jacob III. Nós sabemos que nessa outra figura preto e branco, nós temos Jacob III, no fundo, e Inácio Zacarias, que foi quem sucedeu o Jacob III na sucessão patriarcal, e Papa Paulo VI. A Eclésia da Eucaristia é um documento católico. Esse documento católico expressa muito bem sobre a questão também ecumênica. Quando o padre falava em dividir espaços físicos, também há um acordo de 1984, em junho de 1984, do patriarca da Igreja Sírio-Ortodoxa em Roma, com o Papa João Paulo II, que assina um acordo pastoral. Por quê? Por conta da situação da época emergente, onde muitas vezes nós não temos sacerdotes o suficiente ou que possam assistir a determinados fiéis que se encontram, às vezes, até na diáspora, né? Em outros países, ou até mesmo no Oriente, com a perseguição, com guerra e etc. É o que a gente vê hoje na Síria, muito comum. Então é motivo de alegria, isso é João Paulo II em uma de suas encíclicas, que os ministros católicos podem, em determinados casos particulares, não são assim, à solta, né? Tem que ter organização, tem que ter entendimento, administrar os sacramentos da Eucaristia, da penitência e da unção dos enfermos a outros cristãos que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, mas que desejam ardentemente recebê-los, pedem-nos livremente e manifestam a fé que a Igreja Católica professa nesses sacramentos. É um cuidado, um zelo que os bispos, os pastores devem ter com a sua rebanho, de que em determinado momento, por conta de uma guerra, ou talvez por conta de uma situação agora, né, que aconteceu lá em São Paulo, de não ter tempo, e alguém vai assistir por conta disso. Algumas igrejas nossas, um exemplo é lá na Irlanda, onde nós não temos tempo, mas a igreja romana nos emprestou tempo, não foi dado, mas foi emprestado durante um tempo, e aquele respeito, aquele culto, porque lá dentro do templo tem várias imagens tridimensionais, a igreja está do jeitinho que os católicos romanos entregaram, e ali acontece uma missa de rito oriental ortodoxo. Aí esses líderes religiosos, João Paulo II com os patriarcas, vão perceber isso. Tem gente sofrendo, tem gente sem padre, tem gente não assistido. E 3 sacramentos desses são de preciosos valores. Olha aí, a penitência, quando alguém quer confessar e não tem um padre católico, não tem, você pode ir até o padre ortodoxo. Mas que isso é com situações que é impossível você encontrar o seu padre, porque senão vira bagunça, né? O sacramento da Eucaristia está lá há muito tempo, sem poder receber e etc. Pode. Temos exemplo agora aqui do pastor Davi, ficou algum tempo vacante aqui a sua paróquia. O pastor Davi veio depois, o outro pastor eu cheguei a conhecer, tivemos contato, né? O pastor Rogério. E nesse tempo, o pastor, quando foi embora, porque foi fazer tratamento, disse às suas ovelhas: vocês podem comungar na igreja católica, vocês podem fazer parte. Vocês não estão sendo assistidos por mim, mas nesse momento vocês podem, né? E o São dos Enfermos, quer dizer, a pessoa está lá, nas últimas, morrendo, não tem padre. Opa, nesse caso, não tem? Pode ser. Para ambas as tradições. Mas que desejam reciprocamente, quer dizer, em determinados casos e por circunstâncias particulares, são essas circunstâncias apenas, os católicos também podem recorrer para os mesmos sacramentos. São 3, são sacramentos urgentes, né?
Casamento pode esperar, e os outros podem esperar, mas esses não. Aos ministros daquelas igrejas onde eles são válidos. Ambas as tradições petrinas. O movimento ecumênico. Aí o movimento ecumênico ganha força a partir daquela declaração de 1971. A aproximação de Antenágoras com Paulo VI. Mor Inácio Zacarias, que participou do concílio do Vaticano, ele desenvolveu dentro do mundo oriental um caminho muito bonito, um caminho ecumênico. A igreja, por si só, ela é ecumênica, também por conta do seu líder. Então, desde 1960, o patriarca Zaqueu, ele foi membro, ele já é membro da igreja, do Conselho Mundial das Igrejas. E as igrejas orientais ortodoxas começam, todas elas, a se filiar. Tornou-se, por conta da sua vocação, um grande homem vocacionado para o ecumenismo, o centro das atenções dos movimentos ecumênicos cristãos. Muitos encontros ecumênicos a nível de Europa e a nível oriental foram sediados por patriarcas Zacarias. Em 75 ele participou das consultas teológicas entre teólogos das igrejas ortodoxas orientais e luterana, e em Jerusalém. Em 75 das consultas preliminares não oficiais das igrejas ortodoxas orientais e a Igreja Católica Apostólica Romana, ocorridas em Viena, na Áustria. E em 75 das consultas entre as igrejas do leste e as igrejas ortodoxas orientais em Bala, no Líbano. Como já disse que foi observador do Vaticano II, pode passar. É importante essa carta, essa encíclica de João Paulo II, o padre Fabiano falou sobre ela. Isso está lá no Vaticano II, é possível ver, ou está lá na encíclica do Papa João Paulo II. Eu vou ler só um pouco abaixo. Não, pode voltar. Isso, passa lá. Isso, volta mais. Ut Unis Sint. Vai, volta. Isso, não. Caminha para frente, perdão. Todas as igrejas enviaram observadores como delegados ao Concílio Vaticano II. E seus patriarcas honraram-nos com as suas visitas. Eu vou pular para não ficar repetitiva a minha fala, né? Lá embaixo, o Papa Paulo VI, de veneranda memória, tinha assinado declarações nesse sentido com a sua santidade Shenouda III. Sabia que existe um Papa lá na África, lá na região da África? Seu nome é Patriarca Copto Ortodoxo. Isso é tradição lá. E com o patriarca sírio ortodoxo de Antioquia, Jacob III. Aí João Paulo II diz: eu mesmo pude confirmar esse acordo cristológico e tirar as suas consequências para o desenvolvimento do diálogo com o Papa Shenouda e para a colaboração pastoral com o patriarca sírio de Antioquia, Mar Inácio Zacarias. Ok. 75 foi eleito então nosso patriarca para exercer um cargo como membro, do Comitê Central da 5ª Assembleia em Nairobi, no Quênia. Exerceu então, durante o período de 5 anos consecutivos, o cargo de presidente do Conselho Mundial das Igrejas, nesses anos aí. Então o patriarca, ele foi muito ativo nas suas atividades, já falei, ecumênicas, deu grandes avanços para a igreja, passando Petrina. No pontificado de João XXIII, é aí que eu disse o acordo, dia 23 de junho de 1985, esse acordo pastoral ocorreu aí e ocorreu em Roma. Nós temos algumas fotos assinando os acordos entre si, se cumprimentando. O discurso desse momento diz assim, desse acordo, tá? Um dos pontos do acordo diz assim: nós autorizamos em tais casos pedir o sacramento da penitência, a Eucaristia, unção dos enfermos, a sacerdote de qualquer uma de nossas igrejas quando eles o necessitam. Aqui é um discurso do patriarca Zaqueu I. Lá nós vemos uma carta de João Paulo II ratificando isso lá na Eclésia Eucaristia. Ok, volta, continua. Ut Unis Sint, voltamos ao tema cristológico, né? Aqui no último ponto, eu mesmo pude confirmar esse acordo cristológico. É ele ratificando o que aconteceu no Concílio Vaticano II, o que aconteceu na época do texto e o que aconteceu
né, que acontece no seu pastoreio, com o Papa Shenouda, para colaboração pastoral, com o Patriarca Sírio também. Voltou, né, o mesmo texto. Membro do CONIC, né, as nossas igrejas no Brasil são membros do CONIC. Vocês viram o documento agora aí, que entra agora, recentemente, a Aliança de Batistas Nacionais, como membro agora também atuante. Mas das igrejas ortodoxas do Brasil, que estão presentes no Brasil, a nossa é a única que está lá. Juntamente com a nossa igreja anglicana, igreja luterana, de confissão luterana, que está aqui representante, e igreja, me fala a memória, anglicana. Oi? Não, presbiteriana também. Sim, mas não daqui. Verdade, presbiteriana também. Ok, Petrina? Essa comissão é uma comissão teológica do CONIC aqui no Brasil, criada em 2010. Né? Eu não consegui atualizar hoje quem são, eu fiquei de fazer essa busca, mas não deu tempo. Mas hoje, eu não lembro se é 2 ou 4 em 4 anos, se renova essa comissão de teólogos. Volta um pouquinho, Petrina. Aqui tem teólogos da nossa igreja, né? Do lado do Elias Wolff, um grande homem vocacionado, católico romano. Há a questão do ecumenismo, né? Representantes da igreja anglicana, luterana e presbiteriana. Então, no Brasil nós tivemos uma figura importante, que é Mar Crisóstomo Bustamantano Salano, né? Que conviveu conosco durante um bom tempo, falecendo em 94. Ele fez um grande caminho de aproximação também com as igrejas do CONIC. Sonhava com o comunismo sem proselitismo e com a conscientização dos cristãos da culpa pela desintegração da unidade. Então, mais adiante, registra-se que ele buscava um fundamento para o posicionamento ecumênico na sua igreja, que é o Evangelho, o credo niceno e a sucessão apostólica. É importante nós colocarmos isso, que entre as igrejas orientais ortodoxas e Igreja Católica Romana, todas elas no seu credo nós rezamos, e algumas também de confissão protestante: Igreja una, santa, católica e apostólica. Esse termo do credo não é unicamente de católicos romanos ou de ortodoxos orientais. Também algumas igrejas de profissão mais tradicional, luterana, etc., também faz uso disso. Tanto é que nosso culto ecumênico de hoje à noite, o credo apostólico, para não haver confusão, vai estar dizendo: queremos na igreja una, santa, universal e apostólica, no sentido de catolicismo como igreja universal. Petrina? Passou? Ah, tá. Então aqui, essas igrejas no Brasil, nós tivemos um grande avanço. 2007, todas essas igrejas representadas aí no CONIC celebraram juntas uma declaração conjunta sobre o batismo, porque é um ponto fulcral. Então, essas igrejas assinaram um acordo lá no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, na reunião também dos bispos, dizendo que o batismo é uma consequência do nosso seguimento de Cristo. Então, nos comprometemos a trabalhar para que as implicações do reconhecimento mútuo do batismo, acima definidos, concretize e atualize as formas do nosso seguimento de Cristo. Por que isso? Porque muitas vezes, por falta de entendimento, de compreensão, a pessoa que vinha lá, né, do mundo evangélico protestante, tentando entrar como fiel na igreja romana: opa, você foi batizado, então não vamos aceitar o seu batismo. Isso é mais comum no meio evangélico do que no meio católico romano. Mas acontecia isso: opa, é porque o seu batismo não foi feito de acordo com o ritual romano ortodoxo. Por quê? A ortodoxia e o catolicismo romano, por conta da sucessão apostólica e principalmente por dividir os 7 sacramentos, não tem diferença no processo ritual de batismo. Mas quando se trata de igreja, outras igrejas evangélicas, para evitar essa divergência ou essa recusa, esse acordo foi assinado. Por quê? Reconhecendo que a igreja presbiteriana batiza também, e o batismo é válido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a igreja luterana também batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o batismo é válido.
Os batismos da igreja, eu falei anglicana? Então, anglicana também da mesma forma. Então, nós, em comum acordo, pode passar, Catarina, vamos ver se tem um texto que eu coloquei. Aqui, Mosteiro de São Bento, aqui todas as representatividades das igrejas estavam presentes. Perdão, os batistas também, né? Então, olha, o tema é esse, muito bem, Petrina. Administrando o batismo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos pecados, de acordo com a intenção e a ordem de Cristo. E aí finaliza o texto, dizendo: com este mútuo reconhecimento, excluímos a possibilidade de rebatismo. Não existe rebatizar novamente, em caso de passagem de um membro de uma confissão para a outra. O que pode acontecer, e aí também é válido, de que lá naquele batismo não houve, como no mundo ortodoxo e romano, a unção com óleo do crisma. Aí se faz a unção reconhecendo o batismo original, tá? É por conta de um elemento só. Com relação ao diálogo teológico oficial entre as igrejas ortodoxas e a igreja romana, inicia-se a partir de acordos cristológicos, e em 2002 começam as discussões para um diálogo mais próximo, para uma comissão mista internacional de diálogo teológico. Então, as igrejas ortodoxas orientais são formadas por esses 4 grupos de igrejas cristãs mais antigas do cristianismo primitivo, que são essas, né? Egito, Etiópia, Síria Ortodoxa, Armênia. A comissão mista para o diálogo teológico, ela inicia agora os seus trabalhos em 2003. Nós temos de 2003 até o momento 15 sessões, 15 reuniões, com avanços nas discussões que precisam ser avançadas. É preciso entender que esses teólogos, ao sentarem, elaboram textos, elaboram teses, para mostrar aonde nós temos pontos em comuns fortes e aonde nós temos pontos em comuns frágeis que poderiam ser fortalecidos. Olha, interessante isso. A proposta do nosso grupo de vivência ecumênica aqui em Teixeira de Freitas não se trata disso, principalmente porque nós não fomos oficialmente nomeados por ambas as igrejas para estar fazendo parte dos 14 teólogos lá, né? As nossas discussões aqui meramente está voltada para um encontro, um relacionamento, uma aprendizagem, um conhecimento entre si, principalmente resgatar documentos das igrejas e buscar viver uma vida de oração em busca da unidade, né? Foi dirigida nesse primeiro momento pelo cardeal Walter Casper. Ele está em todas as reuniões. Ele é o presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos, é bom a gente saber disso. Um homem vocacionado ao processo ecumenismo. Nós temos lá Amba Bischoy, secretário-geral do Santo Sino da Igreja Cópita. Esta comissão, então, naquele primeiro momento, visou estudar questões relacionadas às estruturas de comunhão, o exercício do ministério apostólico da Igreja, quer do ponto de vista católico, quer do ponto de vista cóptos e os filhos ortodoxos, armênios, apostólicos e outras tradições das igrejas orientais separadas de Roma e da ortodoxia bizantina há 1500 anos. A primeira reunião da comissão mista aconteceu no Cairo, em 2004, né? Após 2004 já vem a primeira reunião oficial, e a segunda em Roma está em 2005. Agora vamos pela ordem agora dessas reuniões. Nós temos essa do Cairo, uma fotografia, nós temos os teólogos ali atrás e as figuras de lideranças à frente, tanto da igreja, patriarca da igreja armênia, patriarca cópita, patriarca, também no centro lá, né, chamado do Papa Shenouda, na época já falecido, ao lado dele Walter Casper, é isso? Dá para ver bem? Parece que é isso. E ao lado dele, arcebispo da nossa igreja, né, Mar Gregórios. Ok. A terceira reunião da Comissão Mista Internacional entre igrejas católicas e ortodoxas orientais aconteceu na Armênia, em janeiro de 2006. Nela foram discutidos os seguintes temas:
de estudo e de diálogo sobre a igreja como comunhão. Eu quero lembrar vocês que muitos desses documentos ainda que estão sendo elaborados ou que foram elaborados não se encontram ainda nas mãos do grande público, de teólogos e de fiéis, mas há uma proposta disso tornar-se público depois. Esses temas referem-se à sucessão apostólica dos bispos, porque vamos ver o que tem de divergente, o que tem de forte, etc., né? Porque é interessante percebermos numa família, eu vou só para tentar exemplificar, de pais separados, quando filhos, cada um mora, um com o pai e outro com a mãe, e se encontram depois de longos anos e vão se estabelecer relacionamentos, a forma como ambos foram criados, educados, religiosamente ou não, culturalmente, a partir de preceitos e princípios, e até mesmo de língua, do comportamento linguístico e moral de uma determinada sociedade, ela vai ter traços e características próprias do meio onde ela foi criada. É natural que no processo de encontro, um processo longo, muitas vezes, e demorado, o encontro não vai ser tão amistoso assim. É preciso tempo de relacionamento para cultivar uma amizade que se inicia e é aprofundada em longo tempo. Isso não é nada mais diferente do que está acontecendo com ambas as tradições, que por conta da sua teologia, dos seus teólogos, das suas culturas, caminharam e produziram obras dentro da sua espiritualidade local. Esses temas então vão ser tratados, a importância do primado, olha bem, relação do primado e a sinodalidade da colegialidade, porque entre todas as igrejas ortodoxas preserva-se o costume de qualquer decisão, ela é decidida em concílio e num colégio de bispos e patriarcas. E a igreja romana já tem uma figura papal que ganha uma autoridade de infalibilidade papal em 1870, e isso é uma causa que ainda não somos nós aqui embaixo, mas são os teólogos lá, sentando ano após ano, estão buscando pontos para uma aproximação, né? O interessante é que 1000 anos de figura papal já é compreendida no mundo ortodoxo oriental. Se é compreendida isso, futuramente é possível novas compreensões. Só para a gente ter um registro de ideia, Papa Bento XVI, quando escreveu uma encíclica chamada Dominus Iesus, ele trouxe, já no início daquela encíclica, o credo apostólico niceno-constantinopolitano, porque esse credo foi produzido no concílio de Niceia 321 e terminado em Constantinopla no ano de 381. Foi uma construção longa. Ele traz esse credo sem o uso do filioque. Filioque, em latim, o termo edofilio. Esse termo foi um dos pontos fulcrais de desentendimento teológico naquela ruptura maior do cisma que aconteceu em 1054. Quando Bento XVI escreve um Dominus Iesus dessa forma, ele está buscando ser ecumênico, ele está buscando se abrir aos outros, não que ele esteja renegando uma doutrina, mas uma proximidade. Tanto é que nas visitas do patriarca Bartolomeu em Roma e dele em Istambul, ele rezou juntamente na missa presidida pelo patriarca Bartolomeu II. Não foi uma vez, tiveram mais encontros, no altar ao lado, o credo sem o filioque, né? Que foi uma grande causa de divergência entre o mundo ortodoxo oriental e ocidental. Por quê? Porque no concílio de Florença, no ocidente, depois Papa Urbano, não me lembro, Papa Urbano III acaba acrescentando a esse credo essa expressão edofilio. Quando o Espírito Santo procede do Pai, edofilio, dando
com divergências aí. Por isso é uma das causas das divergências. Ok? O importante é que nós estamos vendo passos na discussão teológica para o processo de unidade, sonhada por Deus e somente agindo pela ação do Espírito Santo. Pode passar aqui. Na quarta reunião que aconteceu em Roma, em 2007, a discussão passou pela questão da missão da igreja, a salvação dos não batizados, sobre o matrimônio entre cristãos e muçulmanos. Essas delegações realçaram a importância de colaborar mais na missão da igreja e na proclamação do Evangelho, evitando então formas de competição missionária e de proselitismo. Então as duas delegações concordaram na necessidade que há de promover deliberadamente o matrimônio sacramental entre cristãos batizados, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Vamos lá para a quinta reunião. A quinta reunião acontece em Damasco, em 2008. Essa reunião foca a atenção na discussão sobre a elaboração do documento produzido pela comissão de redação. Eu não lembro, parece 2003, João Paulo II esteve em Damasco. Esteve na nossa catedral São Jorge em Damasco, rezando junto com o nosso patriarca Zaca. Intitulado esse documento, Natureza, Constituição e Missão da Igreja, a ser revista na sexta reunião. Está vendo? O documento não é feito de uma hora para outra, já é promulgado. Esse documento é estudado criteriosamente para buscar a maior aproximação possível de ambas as tradições, além da questão do caminho da fidelidade, finalidade do diálogo ecumênico. Na sexta reunião, que acontece em Roma agora, vocês veem que há um caminhar, Armênia, Romênia, Roma, Damasco, Síria, há um caminhar dessa comissão. Nessa comissão aprova-se um documento muito importante que foi aquele anterior. Começou lá e termina aqui: Natureza, Constituição e Missão da Igreja. Ele está dividido em 4 capítulos. No primeiro trata da Santíssima Trindade, a igreja como casa de comunhão, o seu crescimento em direção à plena comunhão. É essa a vontade de Deus, é essa a vontade do Cristo. Quando Jesus ora em João capítulo 17, ele diz: Pai, que todos sejam um. Jesus já sabia que a sua igreja se dividiria lá na frente. E o padre disse muito bem hoje: Jesus criou uma religião, e a princípio Jesus não deu nome a essa religião. O único nome que preserva nessa religião é o seu nome. Uma religião chamada cristianismo, uma religião que depois do século III, século IV, vai se institucionalizar. Por isso é importante estudarmos a história da igreja. Aí ela vai começar a ganhar nomes por conta das divisões. Não, somos agora ortodoxos. Ortos, correto. Doxo, doutrina. Nós estamos com a doutrina correta. Vocês não. Roma vai dizer: não, nós estamos com a catolicidade. Nós somos a igreja católica, a igreja universal. Só que a igreja não tinha nome. Jesus não deu nome à igreja no seu próprio nome. Por quê? Alguém que dá o seu corpo numa cruz, deu o seu corpo pela sua igreja, não é? Então, os erros humanos, Deus tenta suprir no decorrer do tempo. E aí nós temos lá, direção à comunhão. O segundo capítulo vai tratar dos bispos e a sucessão apostólica. O terceiro sobre a colegialidade, que é tão importante no mundo oriental. Isto é, a relação sínodo e seu significado eclesiológico, o seu significado de igreja, entre as igrejas locais e o episcopado. O quarto capítulo vai centrar-se na missão da igreja. Em 2010, eu vou passar um pouquinho mais apressado, porque são muitas reuniões e eu não quero deter muito, Eu estou preparando um livro sobre essa temática. Isso aí faz parte de um futuro livro meu. Estou fazendo uns resgates históricos, desde as divergências do primeiro cristianismo até a proximidade, passando pelo Vaticano II, até a proximidade agora das comissões teológicas, Isso é um projeto futuro.
Então eu só vou dizer assim que continua as discussões ali, é um 7º encontro entre igrejas ortodoxas e romanas. Em 2011 acontece a 8ª reunião, né? A gente vê novamente aqueles envolvidos no processo ecumênico, continua, né, a própria comissão. Pode passar, vamos lá para o 9º. Essa reunião foi desse encontro, né? Já era a época de Bento XVI e a comissão. No encontro, o arcebispo Dom Teófilo Jorge Saliba, ele vai apresentar um documento que retrata os contatos entre as igrejas cristãs do primeiro século até 451, a partir das ordens religiosas e da tradição antioquia. Tem outras decisões que acontecem nesse encontro, mas você pode ir passando. Aqui está a figura do arcebispo que eu falei, Teófilo, e Papa Bento XVI. Temos de estar confiantes de que a sua reflexão teológica vai levar as nossas igrejas não só para compreender o outro mais profundamente. Olha a dimensão desse processo de comissão, gente. Mas resolutamente para continuar nossa jornada decisiva rumo à plena comunhão. Não tem como mais voltar. Não tem como alguém dizer assim: agora eu estou assumindo o patriarcado, ou eu estou assumindo como novo pontífice papal e quero agora destituir qualquer tipo de discussão na dimensão de ecumenismo e de unidade cristã. Não tem. O padre colocou muito bem: a vocação da igreja é algo que já foi iluminada pelo Espírito Santo, e os seus continuadores estão aí nessa luta. Somos chamados pela vontade de Cristo. Continua. Na 9ª reunião, a gente vê, já também o encontro foi em Roma, o esboço de outros textos. Continua por conta do nosso horário. A 10ª reunião acontece, deixa eu ver aqui, não coloquei o local, me perdi no local, né? Mas lá continuam as discussões. Vamos para a 11ª, Petrinho. Aí nós temos um outro arcebispo junto com o Papa. Pode continuar. A 11ª foi em Kerala, na Índia. Está ali de novo o Walter Casper ali. Tem lá até da nossa igreja e da Índia também. Temos os armênios, temos todas as representatividades das igrejas. Continua. A decisão agora é da 12ª. Volta a ser em Roma, se eu não me engano. Isso. Tem até uma oração lá, um encontro com o Papa Francisco na Basílica de São Paulo, fora dos muros, né? Aí nós vemos o patriarca com o arcebispo. A 13ª foi em 16 de setembro. Não sei aqui, vamos ver se eu coloco para frente quem onde foi. Não está. Na cidade italiana de Chieti, e se centrou na análise de um documento preparatório. Olha bem o documento que gerou-se lá: para uma compreensão comum da sinodalidade, primazia ao serviço da unidade da igreja. Então estão discutindo ali os sínodos e estão discutindo a figura do Papa, a figura papal. A 14ª decisão, nós vemos que acontece de novo em Roma, em janeiro. A maioria desses encontros são em janeiro, e ali já é o Papa Francisco, 2017, né? Continue. Os documentos então consideram os aspectos histórico-teológicos e eclesiológicos das igrejas, da Sagrada Eucaristia. Há um reconhecimento de uma herança comum dos primeiros textos litúrgicos, e por aí adiante. Continua, não vou me deter. 15ª, nós temos lá na Armênia agora, né? Todos em frente a uma igreja ortodoxa da Armênia. Pode continuar. Pode continuar, só as discussões que ocorreram lá, né? Continue. Considerações finais. Aí agora eu gostaria de fazer uma leitura, igual o padre Fabiano, desse texto, e que vocês pudessem me acompanhar, né? No sentido de leitura. Quando eu pedir para fazer junto, me ajuda, né? O pensamento ecumênico tem sido manifestado entre diversas igrejas ortodoxas de forma mais oficial possível, porque essa palestra estava toda escrita, né? É melhor fazer assim para não cansar muito. Acordos têm sido publicados oficialmente, proclamados por patriarcas e ratificados pelos santos sínodos, que é importante. Essas ações oficiais não podem ser consideradas isoladas. Não é só a igreja, né? Não é só a nossa hierarquia.
mas no contexto de todo efeito ecumenismo na igreja. Muitos patriarcas estão publicando pronunciamentos e acordos. Isso é visível, está lá na internet. Quem puder pesquisar, é de fácil acesso. Orações conjuntas, o que favorece certa comunhão entre ortodoxos, católicos romanos e outros heterodoxos. A família é grande, viu? Cada um com a sua tradição. E acordos como o da chamada União de Balaman e o mais recente pronunciamento da 9ª Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas são concluídos com delegados oficiais das igrejas ortodoxas petrianas. O espírito ecumênico, então, tem despertado não somente a igreja ortodoxa local, mas todo o patriarcado tem contribuído em busca de uma futura comunhão no espírito, a fim de podermos juntos, sem nenhuma divisão, na igreja indivisível, participarmos da mesma mesa e da mesma fé cristã. É essa a vontade de Deus. Em 64 aconteceu o grande marco, que foi o caminho histórico do ecumenismo. Aí começou a caminhada na busca da comunhão entre as igrejas do Oriente e Ocidente. O Patriarcado Ecumênico de Constantinopla retificou anátemas, como eu já havia falado, que foram lançados por ambas as igrejas. Depois do ponto, a igreja greco-ortodoxa de Antioquia caminha junto às igrejas antigas orientais e conjuntamente partindo do mesmo Conselho Mundial. Se você viu o slide que mostra a abertura da minha fala, está o Papa no meio, o nosso patriarca Sírio Ortodoxo, e do outro lado está Bartolomeu I, nesse encontro lá na cidade de Chieti, na Itália, onde lá também estavam rezando pela paz. Ok. Continua? Atualmente, então, percebe-se que todas as igrejas ortodoxas estão em busca da plena comunhão entre si e compartilham da mesma fé em um só Cristo, numa só igreja. Não sei se vocês lembram a dificuldade que João Paulo II teve de entrar lá na Rússia. Bento XVI é que consegue entrar, não foi? Com uma resistência grande. Gente, presta bastante atenção. Quando o irmão se encontra com o irmão, ou se encontra com o pai que o abandonou, fica difícil aquele processo de resgatar o amor, não é? Principalmente quando uma mãe abandona o filho, e o filho vai ter que, nesse processo histórico dele, ir de encontro às suas origens, nem que vai viver ou não com a mãe, mas é um processo duro, doloroso. Entenda bem o que a igreja passa nesse período. E lembrando disso, dessa igreja que se diz una, santa, católica e apostólica, essa comunhão não acontece de uma hora para outra, ela é dolorosa. As declarações então vão ser filmadas, eu volto aqui de dizer, mostram que estamos num caminho ecumênico expressivo, não é brincadeira, e que as antigas divergências já não existem mais. Olha que lindo! Se aquele menino volta a fazer a paz com o pai e a mãe, depois de um processo doloroso, foi a partir de um perdão mútuo. Você me perdoa, meu filho? Eu te perdoo. Eu também te perdoo, pai. E eu perdoo você também. Às vezes é marido e mulher, que vivem às vezes em tradições diferentes, em religiões diferentes, ou às vezes na separação, quando voltam de novo é preciso perdoar. A igreja passou por esse processo. Não está, graças a Deus, mais nesse processo. Já adiantou o caminho, está no processo agora de amizade, de irmandade, no processo de amor, de resgate disso tudo. A nossa igreja é vítima de dores. Essas igrejas sírias, as igrejas ortodoxas orientais, eu vou dizer a vocês, ela quase foi extinta no seu processo histórico. Na época que houve a divisão, o grupo ortodoxo e ocidental que ficou com o Império Romano, o Império Romano quase dizimou esse povo. Esse povo acreditava na igreja, no mistério cristológico, dizendo assim, era esse o símbolo. Nós dizemos que Cristo tem uma natureza e nela está contida a divindade e a sua humanidade. As igrejas ocidentais e ortodoxas, também orientais, o Cristo está assim. Você não tem o Cristo, a figura do ícone?
nas figuras das igrejas, ele está assim, dizendo que são duas naturezas, sem confusão e etc. E eles vão entender agora, depois de muito tempo, que isso é a mesma coisa, que isso não diminui a fé cristológica do Ocidente, não diminui a fé cristológica do Oriente. Olha que interessante, essa igreja quase foi dizimada. No século VI, se não fosse um homem, um bispo chamado Jacob Baradai, ele reerguiu essa igreja vestindo-se de trapo no meio do povo, para não ser reconhecido e também para não ser morto. Essa igreja, depois de um tempo, vai passar por novas perseguições, por outros impérios, imperadores, e na época da cruzada, mais mortes. O império de Carlos Magno na França encaminha os cruzados para o Oriente em busca de lutar contra os árabes muçulmanos. E, gente, infelizmente, muitos ortodoxos também foram mortos nesse processo. Quando a gente diz hoje que as guerras santas é que fazem mais vítimas, infelizmente são as guerras santas. Muitos foram mortos nesse tempo. A nossa igreja quase acabou no Império Otomano, Império dos Árabes, quando eles reinaram no Oriente. Muitos saíram diáspora, inclusive tem comunidades no Brasil hoje por conta dessa diáspora, correndo de lá, porque foi um genocídio quase total. E temos que compreender a história, temos que buscar essas leituras nossas. E aí ela quase também se desenvolve. Mulheres com 2 braços e pernas, sem pernas e sem braço, com um lenço no pescoço, segurando um bebezinho aqui, segurando o lenço com o dente, trazendo a criança, a boca da criança para o seu ser. Quando eu falo isso eu me emociono, porque é a história que a igreja viveu. Muitos foram dizimados, decapitados, em nome de fé, em nome da fé, em nome daquele que disse: eu estou com a verdade, você não está, né? De não ser capaz de reconhecer que o outro também é meu irmão, né? E eu continuo. Pode passar, Petrinho. Ademais, então, esse eu vou pular, tá? Esse contexto ecumênico aqui embaixo chama todos os cristãos à salvação e unidade em Cristo pelo Espírito Santo. Leva-os à esperança de que se realize plenamente a oração que Jesus nos disse que todos sejam. E eu queria terminar minha fala falando sobre um testemunho que aconteceu, isso bem antes de Guerra da Síria. 1983, uma família num bairro chamado Sofani, um bairro bem periférico de Damasco. Uma família de casal misto, tá? Marido e mulher. O marido ortodoxo da religião grega, bizantina, e a mulher católica, apostólica romana. Os pais desta mulher também de religião mista. A mãe era ortodoxa, não sei se vive ainda, e o pai católico. A aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora acaba se manifestando dentro desse lar, para essa mulher católica. Ela teve alguns estigmas durante esse tempo, de 1983 até 2000 e alguma coisa. Dentre esses estigmas, né, na mão, etc., ela tinha mais de 60 estado de êxtase, que é aquele estado onde a pessoa diz que ela sai desse plano e entra no plano espiritual. A igreja, tanto do lado ortodoxo quanto do lado católico romano, começou a estudar o caso. Justamente no dia que ela começa a ter os primeiros estigmas, os primeiros êxtases, o marido que tinha ido para, acho que a Albânia, num encontro ortodoxo, celebrações, ele traz um ícone pequeno assim, cabe na palma da minha mão, um ícone de Nossa Senhora. No momento em que ela sente aquilo, esse ícone também começa a verter óleo, um óleo, uma fragrância perfumada, limpa. E Maria fala, tem algumas mensagens
a esta família via esta mulher. E uma das mensagens era muito forte. Eu estou me apresentando não para dizer algo novo, mas para dizer que para os fiéis de que não é para construir novas igrejas, mas é para edificar as suas igrejas a partir da igreja menor, que é o lar sagrado. E junto com essas orientações, outra orientação. Eu vim para pedir que orem muito pela unidade da igreja e principalmente pela unidade da Páscoa entre orientais e ortodoxos, e romanos. E para validar essa mensagem, as aparições que foram 4 foram justamente naqueles anos que de 4 em 4 anos, de acordo com os calendários, porque nós temos calendários diferentes. Um calendário é o calendário juliano, que é o calendário do Oriente, e o calendário gregoriano é um calendário mais novo, um calendário do catolicismo ocidental. Ela aparecia justamente nesse período antes da Páscoa, antes do domingo de Páscoa, que era o período de Quinta-feira Santa. Olha que compromisso. Dentre essas mensagens, ela dizia que não mais, ela ia cessar, ia acontecer cessar as aparições, e que só apareceria agora quando definitivamente ambas as tradições estivessem rezando, comemorando a Páscoa na mesma data. Ora, Maria não disse faça de acordo com os orientais ou faça de acordo com os ocidentais. Ela aparece justamente com a família mista. Olha a responsabilidade. Mas ela diz: ajustem a data, ajustem o calendário. Nós estamos divididos também na celebração da Páscoa. Não é isso? Vocês veem no mundo oriental, de repente em Jerusalém, está acontecendo a Páscoa algumas semanas depois da Páscoa católica romana. Não é isso? Então, diante desse compromisso que todos nós temos, eu volto à fala do Padre Fabiano, dessa vocação pela unidade dos cristãos. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar minha palestra. Eu peço que você levante, pedindo a esse mesmo Pai que é Pai de todos nós: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre.